Agora nós vamos falar sobre custo padrão. O que é o custo padrão? É uma meta, a empresa estipula um custo, uma meta para alcançar o seu custo. Então, digamos que eu posso fazer uma meta, um custo padrão para matéria-prima, para mão de obra, para custos indiretos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente fazer da matéria-prima, tá? Eu estipulei como sendo o custo padrão de matéria-prima por unidade fabricada de... Vamos pensar no sapato, tá? Estou fabricando sapato, a minha matéria-prima couro. Estou estipulando que eu preciso para fabricar cada sapato 1 quilo de couro. Vamos supor que o couro seja comprado em quilo, tá? Então eu estou aqui estipulando que para fabricar cada unidade eu preciso de 1 quilo de couro e o couro, a minha meta é conseguir R$2 o quilo. Então eu tenho o custo e a quantidade dessa matéria-prima. É uma meta, a gente chama de custo padrão. Estou estipulando utilizar 1 quilo por unidade e cada unidade, ou melhor, cada quilo, R$2 seria o custo. Isso também vale, por exemplo, para a fábrica de bolo. Vou fabricar bolo. Estou estipulando que vou utilizar 1 quilo de trigo e cada trigo eu quero pagar R$2 o quilo. Seria mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Aqui a gente pode dizer que o custo da matéria-prima por unidade fabricada, a minha meta, o meu custo padrão, é de R$2. 2 vezes o quilo. R$2 vezes 1 quilo, R$2 seria o custo unitário de matéria-prima que eu estou estipulando para ter, tá? Aí, durante o mês, eu sigo essa meta. Minha meta é um custo de matéria-prima de R$2 por cada unidade produzida. E aí, quando acaba o mês, quando acaba o período, eu volto e verifico se eu alcancei ou não aquela meta. E se eu não alcancei, o porquê que eu não alcancei? Então, a gente vai abrir toda a variação, a gente vai entender por que eu não alcancei, quem foi responsável por não alcançar aquela meta, aquele custo padrão. Então, percebam que, por exemplo, acabou o mês e nós alcançamos os seguintes dados de custos de matéria-prima. Utilizamos 1,5 kg de couro e pagamos R$2,10. O custo do couro R$2,10 o quilo e usamos 1,5 kg. Isso fez com que o custo unitário de matéria-prima de cada sapato fosse para R$3,15. R$3,15. Percebam que nós tivemos uma variação total aqui de matéria-prima de R$1,15 e desfavorável para a empresa. Desfavorável por quê? Porque a nossa meta era ter um custo de R$2 por unidade de matéria-prima. E o real foi R$3,15. Então, variou 2 menos R$3,15, R$1,15 por unidade. E a gente diz que isso é desfavorável para a empresa. Porque eu tive mais custo do que de fato eu estipulei o que eu tinha como padrão, tá? Agora vamos abrir, vamos entender quem foi responsável por essa variação desfavorável de 1,15. Como é que a gente abre aqui para entender a variação? Nós vamos primeiro fazer a variação do preço da matéria-prima, ou seja, o custo da matéria-prima a gente estipulou como meta R$2. Então a gente vai avaliar essa variação, tá? A gente também vai avaliar a variação da quantidade da matéria-prima. Estipulei como meta 1 quilo, mas usei 1,5 kg, tá? Vamos entender o quanto a gente teve de variação aqui. E depois a gente vai analisar a variação que é chamada de mista da matéria-prima, tá? Então aqui a gente errou, variou 1,15, a gente vai abrir, tá? Quem foi mais responsável? Será que eu errei mais ao estipular o custo, o preço, ou não foi a quantidade, ou foi mista, né? Um pouquinho dos dois. Então vamos fazer juntos como é que seria essa avaliação. Então a gente vai entender esse 1,15, vamos abrir, vamos chegar nele. Variação do preço da matéria-prima, ou do valor da matéria-prima. A gente olha, o preço que a gente estipulou foi de R$2, menos o real, o preço real foi de R$2,10. Então a gente vai fazer essa variação do preço. R$2,10 menos R$2,10 variou em 10 centavos. A gente pagou 10 centavos mais caro. A gente teve um custo de 10 centavos a mais por quilo, né? Então, a variação vezes o quilo padrão que a gente tinha. Qual era o quilo padrão? 1 quilo, né? Então, se a gente tivesse aqui trabalhado mesmo com 1 quilo, mas tivesse acertado o preço, seria 10 centavos a mais, né? Então, o quanto variou
o preço, que eu estou olhando a variação do preço, vezes o quilo padrão, que era 1 quilo. Então, aqui percebam que a gente teve uma variação aqui de 10 centavos, né? 10 centavos. 0,10 vezes 1 quilo, 10 centavos. O que isso quer dizer? De todo 1,15 que a gente teve, 10 centavos foi por erro no preço, tá? Foi por erro no preço. Favorável ou desfavorável? Desfavorável, né? Porque eu estipulei trabalhar com R$2 e trabalhei com 2,10, tá? Agora vamos ver a variação da quantidade, que aqui deve estar o nosso maior erro, né? Nossa maior falha, a previsão da quantidade. Já que aqui é só 10 centavos e a variação total é 1,15, vamos ver o que aconteceu aqui. Na quantidade, ó, variação da quantidade. Então eu olho agora para a quantidade, o quanto ela variou. 1 quilo era a minha meta, usei 1,5 kg, então variou aqui meio quilo. Meio quilo vezes o preço padrão que eu tinha, que era R$2 por quilo, para a gente identificar aqui, tá? Para a gente identificar. Então, meio quilo vezes R$2 o quilo, na verdade, né? Vezes R$2 o quilo, que é o que a gente tinha, tá? Então, a variação da quantidade variou meio quilo vezes o valor do quilo padrão, R$2. Então, aqui a gente vai ter R$1 de diferença, né? Essa variação da quantidade da matéria-prima é de R$1. Percebam que a variação total da empresa foi de 1,15 e o maior erro está aqui, ó, foi na meta estipulada para a quantidade. Aqui a variação da quantidade foi de R$1, desfavorável, né? Desfavorável por quê? Porque aqui a gente estipulou usar 1 quilo, usamos 1,5 kg. E por último, a variação mista. O que é a variação mista? O quanto varia um pouquinho dos dois? A variação do preço vezes a variação da quantidade. O preço variou 10 centavos e a quantidade variou meio quilo. Tá? Então, aqui, 0,10 vezes 0,5, nós temos 0,05. Desfavorável, né? Porque ambas as variações foram desfavoráveis. Percebam que se a gente somar agora 0,10 mais 1 mais 0,05, nós vamos ter a nossa variação total de 1,15 desfavorável. Isso aqui é muito importante para o gestor entender onde está a falha, né? A gente busca uma meta e quando não alcança, a gente tem que entender o porquê que não alcançou. Essa é a ideia, então, do custo padrão.